Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 32 até o verso 42. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perder ou quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Louvado seja Deus pela sua palavra. Há alguns anos, eu recebi uma pergunta de um jovem que queria muito saber o que é que vai acontecer com aquelas pessoas que viveram suas vidas num contexto distante, tribal, por exemplo, sem nenhum contato com a civilização chamada ocidental, para quem nunca foi pregado o evangelho, que nunca tiveram a oportunidade de saber sobre Jesus e que de repente morreram nessa ignorância. Para onde irão essas pessoas? Esse jovem me perguntava. Elas estarão condenadas, ainda que jamais tenham sabido qualquer coisa? Ou de repente elas estarão salvas exatamente por causa dessa ignorância? E eu confesso que com essa pergunta aquele jovem estava entrando num tema difícil, para o qual eu reconheço não tenho as melhores respostas. Contudo, porque ele tinha uma curiosidade muito profunda e um desejo muito intenso de ouvir algo nessa direção, eu comecei a minha resposta com uma outra reflexão. Imagine um jovem numa igreja recebendo de Deus um chamado missionário. Imagine esse jovem apresentando-se para o conselho missionário da sua igreja e se submetendo a todo um tratamento, a toda uma preparação. Agora imagine esse jovem sendo inscrito num programa de capacitação de uma agência missionária e sendo treinado por ela. Imagine esse jovem recebendo de Deus uma orientação específica para ir pregar o evangelho numa dessas tribos, por exemplo, onde jamais alguém entrou para pregar o evangelho. Imagine que esse jovem orou por semanas, meses, um ano, quem sabe, até que levantasse todo o sustento necessário e fosse. Imagine que esse jovem chegou nessa tribo. Imagine que esse jovem aprendeu a cultura. Imagine que esse jovem aprendeu a língua. Imagine que esse jovem aprendeu os costumes. E um dia, estando ali no meio dessas pessoas, reuniu-as em torno de si, talvez 100, 200 pessoas, e lhes falou do evangelho. Naquele dia, imagine que das 200 pessoas da tribo, 30 se converteram. Se nós imaginávamos que pela ignorância todos estavam salvos, esse missionário prestou um grande desserviço para esse povo. Maldita a hora em que ele chegou na tribo. Porque até ele chegar, 200 estavam salvos, agora que ele chegou, só 30. Então vamos parar de mandar missionários. Se a ignorância resolve por si só, que morram todos na ignorância.
A pregação do evangelho se torna um grande problema e não uma solução. De modo que todos nós aqui talvez pudéssemos dizer, antes não se nos tivesse sido dito nada. Não talvez por nossa causa, mas por causa dos nossos familiares. Que tendo ouvido o que nós ouvimos, disseram não. Não queremos. E aquele jovem que já tinha muitas dúvidas ficou com muitas mais. A pergunta dele, e eu não quero nesta noite entrar no mérito dessa questão, ao que tudo indica, reflete ou refletia um tipo de constrangimento que a gente carrega com a gente a respeito de ser o cristianismo uma decisão. Tomar decisões não é fácil. E o ser humano é, por natureza, um ser que tende à conveniência e à acomodação. Aquele lugar sobre o muro é muito interessante para a maioria de nós. Gostar da igreja, gostar do evangelho, gostar de um culto, gostar da Bíblia, deveria ser suficiente, é a nossa impressão. Nada que nos exija muita coisa. Nada que nos coloque contra a parede. Afinal de contas, é muito mais cômodo e agradável pensar que todos os caminhos levam a Deus. E que não importa como nós vivamos a nossa vida, está tudo certo desde sempre. É um constrangimento, é um incômodo que sobrecarrega o nosso peito. Essa percepção de que o evangelho é essa espada que distingue. Que o evangelho é essa notícia que, embora de um lado seja boa, excelente, ela fala da nossa possibilidade de salvação, de outro é um convite à renúncia, à negação, à entrega. Lidar com algumas palavras de Jesus nunca será tão fácil, como, por exemplo, quando ele disse, se alguém quer vir após mim, ninguém é obrigado. Veja, ninguém é obrigado. Mas se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Esse é o roteiro. É assim que é. Eu e você precisamos compreender de uma vez por todas que a vida cristã trata-se, sobretudo, de um profundo compromisso com Deus. É vida nova, é caminhada nova, são valores novos. Agora, pois que vos despistes do velho homem, disse o apóstolo Paulo, que vocês se revistam do novo, ou que vos revistais do novo, feito conforme a imagem de Jesus. Evangelho é decisão. Cristianismo é decisão. E missão é decisão. Eu gosto muito de uma reflexão de Rick Warren, no livro Uma Igreja com Propósitos, onde ele nos convida a pensar sobre as possíveis razões pelas quais Deus nos permite ficar aqui, mesmo que nós já estejamos convertidos. Eu não sei, mas quanto a mim, seria muito mais interessante, com a conversão, partir logo para a eternidade. Imagine que maravilha se todo convertido fosse instantaneamente arrebatado. Nós teríamos que ter um templo com teto móvel. E aí, num culto de apelo, as pessoas convertidas já subiriam. Deus manteria aqui alguns escolhidos, não muitos, porque não seriam necessários muitos, para pregar. E a conversão, já uma ascensão imediata se daria aos olhos de todos, céus abertos, anjos celebrando, o paraíso à espera. Eu duvido que alguém diria não. Se bem que eu também tenho uma outra tese, que se Deus matasse quem dissesse não na hora, também ajudaria muito. Você recebe o Senhor Jesus? Não. Pá, um raio na hora. E você? Claro, eu não entendi o que ele fez. Maluco. Pode contar comigo. Só que o Rick Warren faz uma pergunta. Na verdade, ele apresenta duas razões que seriam ou poderiam ser os motivos para nós ficarmos. Porque, segundo ele, há duas coisas que nós não podemos fazer no céu e podemos fazer aqui. A primeira é pecar. E a segunda é evangelizar. E aí ele questiona então, para qual dessas duas você acha que Deus permite que você permaneça?
A nossa missão é proclamar Cristo. A nossa missão é levar os valores do reino de Deus. A nossa missão é chamar pecadores ao arrependimento. A nossa missão é propor a um mundo perdido o caminho da graça e da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse capítulo 10 de Mateus trata da nossa missão. De qual seja a nossa missão no mundo, de como ela deve ser cumprida, de quais são os desafios que nós vamos encontrar pelo caminho e também, conforme esse texto que nós lemos agora, quais são os seus desdobramentos, quais são os seus efeitos, quais são os seus resultados, quais são os seus frutos na vida de quem adere à missão. E a primeira afirmação desse texto é que o primeiro desdobramento da nossa missão é levar as pessoas a essa decisão. Essa decisão por Jesus não é uma decisão por uma religião, é uma decisão por Jesus. Esse trecho começa com Jesus dizendo: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. É duro assim, é forte assim, é absoluto assim. A questão é que nós precisamos superar o nosso incômodo e constrangimento e entender de uma vez por todas que vida cristã começa com uma decisão por Jesus, de recebê-lo na vida como Senhor e Salvador pessoal e de confessá-lo com palavras e atitudes nos relacionamentos e na vida em geral. Jesus é o único caminho, não há outro. Por mais que isso possa incomodar as pessoas, é a verdade bíblica. Foi Jesus quem disse em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso pode deixar muita gente brava, irritada, mas é o que Jesus veio fazer aqui. Constituir-se caminho único. Entre os seres humanos e Deus havia uma barreira intransponível, construída por causa do pecado e da separação. Essa barreira foi transposta, como que uma ponte foi construída sobre esse abismo. E o nome dessa ponte é Jesus Cristo. Não há outras, não há outra forma. Ninguém vai ganhar asas para cruzar esse abismo e esse obstáculo. De modo que chegar a Deus é uma questão de entregar a vida para Jesus e confessá-lo diante dos homens para receber essa mesma confissão diante do Pai. Talvez nós tenhamos perdido um pouco desse fogo que vem dessa descoberta de que é por Jesus e por ninguém mais. E talvez seja por isso que nós somos tão reticentes na nossa vida de evangelização e de pregação da palavra. Quem me confessar será confessado, quem me negar será negado, é forte assim. Mas não para por aí. Jesus continua dizendo, e não pensem que eu vim trazer paz à terra. É uma outra frase forte. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque a partir de agora, dois estavam em acordo e já não estarão mais. O homem ficará contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, o que também não é novidade nenhuma. A ideia é, imagine que nessa mesa nós tivéssemos grãos, muitos grãos, e alguém tivesse uma espada nas mãos, e de repente batesse com essa espada entre os grãos e os separasse, com o movimento da espada, jogando grãos para a direita e grãos para a esquerda. A ilustração que Jesus está usando é esta: a espada não é instrumento perfurante, a espada é instrumento distintivo, discerne, diz quem é quem a partir de agora. E por isso, aquela pretensa paz desmorona, porque voltemos ao exemplo da tribo, em que o missionário esteve pregando o evangelho. Esses 30 que se converteram estão afrontando toda a cultura, toda a tradição e toda a religiosidade daquela tribo. Então havia um índio ali, ou um
membro do clã ali que estava consagrado às divindades. E a partir de agora ele não se sente mais consagrado às divindades porque ele é de Jesus. Havia ali um filho de líderes tribais que seria o sacerdote substituto para a futura geração. E agora ele não quer mais ser o sacerdote substituto porque ele é convertido a Jesus. E alguém ali, de repente, estava sendo alvo do investimento da família para seguir um caminho ministerial e agora não quer mais isso porque quer servir a Jesus. É disso que Jesus está falando. Enquanto você deixa todo mundo seguir como quer, está tudo bem. Quando você diz é assim ou não é, a confusão começa. Porque aí você descobre que a religião foi feita muito mais para estancar uma vida espiritual do que para favorecê-la. Dificilmente uma pessoa esbarra num problema de rotina, ou num problema emocional, ou num problema relacional geral, quando da sua conversão. Mas normalmente ela esbarra ou na questão financeira ou na questão religiosa. Mas eu já tenho religião. Mas desde que eu nasci eu já tenho a religião. E pode ser ela o que for, pode ser até presbiterianismo. Porque se o presbiterianismo está atrapalhando você de ser discípulo de Jesus, alguma coisa está muito errada. É dessa divisão que Jesus está falando. A partir de agora, ou é ou não é discípulo. E a adesão ao discipulado pode significar que o que estava bem não fique mais. Pastor, eu não sei o que está acontecendo, foi só me converter e lá em casa virou um inferno. Bom, eu sei o que está acontecendo. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 10. Mas Jesus continua e dá uma espécie de golpe de misericórdia aqui, dizendo: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Essa espada que vem para distinguir, também distingue as nossas prioridades na vida. E a pergunta fundamental não é se está tudo bem na minha casa ou não. Se depois de eu ter me convertido, a vida seguiu numa boa ou ficou pesada. A pergunta é, independentemente das circunstâncias, Jesus passou a ser o maior valor, o brilho por excelência, a importância fundamental para a minha existência ou não? Porque se a resposta for não, Jesus já deixou claro, não é digno de mim. É forte assim. É forte assim. É duro assim, mas é bonito assim também. Por quê? Porque se o primeiro efeito é essa chamada à decisão, que pode nos gerar desconforto e algum incômodo, o segundo efeito dessa nossa missão de proclamar Jesus é a experiência da verdadeira vida. Porque o verso 39 lança luz sobre toda essa realidade. Quando diz o seguinte: quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa encontrará. Eu vou dar um exemplo muito pequeno, mas você já passou pela experiência de perder alguma coisa em casa? E procurar, não achar, e alguém diz para você, quando você não estiver procurando, você vai encontrar, e é dito e feito. Esses dias eu perdi uma fotografia que eu quero muito encontrar. Usei faz pouco tempo, mas não tenho ideia de onde coloquei. Revirei gavetas, revirei armários, eu preciso achar essa fotografia. Perguntei para a Cristiane várias vezes, esses dias ela me disse: Marcelo, calma, a hora que você sossegar, você vai achar. E eu acho que todos nós já passamos por isso. Parou de procurar uma coisa, achou essa coisa. Olha aquela meia que eu não achava, achei que tinha perdido. Olha aquela camisa que eu achei que tinha estragado. Olha aqui onde está aquilo que eu procurei e só estou achando uma vez que parei de procurar. Jesus está falando sobre algo parecido, claro que infinitamente maior. Todos que ficam à procura da vida a perdem. Quanto mais comprometido você está com encontrar a sua vida, mais distante ela fica de você. Quanto mais uma pessoa está ansiosa para ser feliz, tanto mais infeliz ela é. Quanto mais alguém quer amarrar um relacionamento, tanto mais afasta esse relacionamento. Quanto mais uma esposa quer segurar o marido, tanto mais ela o afasta de si.
Quanto mais um homem quer impor uma conquista a uma mulher, tanto mais ele fecha o coração dela para ele. Quanto mais um jovem quer se desempenhar bem para provar o seu valor e mostrar a sua capacidade, tanto mais ele tem dificuldade de fazer o que ele sabe. Jesus está nos falando sobre a nossa absoluta impossibilidade de encontrar a vida por nós mesmos. E como disse Blaise Pascal, nessa busca frenética por sermos felizes, é inevitável que nunca o sejamos. Aí Jesus diz o seguinte: o problema é que você quer muito isso com os seus esforços. Se você compreender que basta entregar a mim a sua vida, o seu coração, perca, abra mão, livre-se de toda a sua vontade de ser o que quer que você queira ser. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz, diga: Senhor, não mais eu, mas o Senhor na minha vida. A partir do momento em que você disser não quero mais, entrego, o Senhor te devolverá e você encontrará o que sempre procurou e não sabia onde poderia achar. Aleluia por isso. Que a vida não é algo que Deus queira nos tomar, como se a tivéssemos e Deus não quer, chato que é, que nós a tenhamos. Muito pelo contrário. Nós não temos, e por mais que nos debatamos, não temos. Então Deus diz: pare de se debater, entregue-se, renuncie-se, abra mão do controle, perca, e eu vou dar a vida abundante a você, que você jamais experimentou. É disso que se trata. Quem perde, acha. Quem diz chega de tentar com a minha força, encontra a força daquele que diz eu te ajudo, confia em mim. Glória a Deus. O efeito da missão é vida. Na missão eu me descubro vivo. Na missão eu percebo que o meu projeto não é ser feliz, o meu projeto é ser fiel. E na fidelidade eu descubro a felicidade que só Deus é capaz de oferecer. Coração aplacado, alma leve, mente limpa. Eu não imaginava, mas quando eu entreguei tudo nas mãos de Deus, tudo entrou no seu devido lugar. Enquanto eu abraçava e tentava controlar tudo, e tentava fazer tudo do meu jeito, e me negava a obedecer, e achava que a missão ia me prejudicar, e tolir a minha liberdade, e impor sobre mim uma rotina que eu não queria. Enquanto eu achava que andar com Deus era um prejuízo para a minha autoestima, eu sofria e era infeliz. Quando eu disse, então tá bom, eu me rendo, seja feita a tua vontade, eu descobri uma felicidade que eu não sabia que existia. A felicidade de pertencer a Deus, de servir a Deus e de ter um papel no propósito eterno de Deus. Você não sabia, mas Deus tem um plano maravilhoso para você. Jeremias 29:11. Eu é que sei, diz o Senhor, os planos que tenho para vocês são planos de paz, não de mal, para que vocês tenham uma esperança e um futuro. Quem crê nessa palavra? E por último, se o primeiro efeito é uma tomada de decisão e o segundo é essa experiência da verdadeira vida, o terceiro é a certeza da recompensa, do futuro com Deus, do galardão, da herança. E não surpreende Jesus terminar esse discurso lindo do capítulo 10 falando de futuro e de prêmio. Só que quando Jesus fala de prêmio, tem duas questões aqui que precisam ficar claras. A primeira é a óbvia: haverá prêmio. O apóstolo Paulo diz: no Senhor o nosso trabalho não é em vão. O mesmo apóstolo Paulo, ao final da sua vida, disse uma das mais belas palavras de toda a Bíblia: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Haverá uma recompensa. Deus é fiel.
A participação na missão é uma bênção porque nos dá uma experiência de vida verdadeira, mas também porque nos descortina o futuro. Nos chama para o futuro. O futuro de Deus está aberto para nós que estamos na sua missão. Nós vamos morar com Deus. Nós vamos morar no céu. Jesus é o caminho para a nossa morada com Deus. Acontece que a segunda questão aqui é que essa recompensa não será individual. E aqui ela difere do que o mundo prega, ensina e propõe. Nós vivemos num mundo que premia o mérito individual, como se cada pessoa fosse um fim em si mesma e a vida de cada pessoa dependesse apenas dela própria. Mas a teologia de recompensa de Jesus aqui é: se de um lado ela vai existir, de outro lado ela será tão compartilhada que será geral. Porque ela será dada a todos que participaram de alguma maneira dessa missão, por mais simples que tenha sido a sua participação. Deus não está à procura de heróis na missão. Ele está à procura de um povo que lhe seja fiel. É a família, não é o herói. Então veja o que Jesus diz. Se alguém recebe vocês, os missionários da primeira hora, recebe a mim. Nenhum favor feito a um discípulo de Jesus é feito diretamente ao discípulo de Jesus, é feito a Jesus. E quem me recebe a mim, recebe o que me enviou, em última instância Deus mesmo. Então você, que aderiu à missão e aceitou o desafio de fazer diferença, é alguém que vai por esse mundo em nome de Deus. E onde você chega, Deus chega com você. E quem recebe a sua vida, recebe o próprio Deus. Mas veja como Jesus continua. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Isso é maravilhoso. Porque o que Jesus está dizendo é, se por um lado haverá recompensa, por outro a recompensa será compartilhada porque ninguém faz nada sozinho. E a dignidade de quem vai é a mesma de quem recebe. E o galardão de quem prega será dado a quem ouve, por ter ouvido, por ter acolhido a palavra. E o galardão do profeta que proclama será também dado àquele que abre a porta para o profeta para que ele continue a proclamar. E aquele que der um copo de água fria para que um proclamador do evangelho continue a sua proclamação com a garganta mais hidratada, terá recompensa sim, porque ninguém é ninguém sozinho. E tudo que você fizer para que a palavra de Deus prospere, Deus recompensará, porque Deus é fiel. Que maravilha! Não é só quando eu vou, é quando eu acolho e recebo. Não é só quando eu prego, é quando eu ouço. E de repente eu descubro que o meu galardão de pastor será compartilhado com todo o meu rebanho, porque só existe pastor se houver rebanho. E de cada pregação que eu fiz nessa vida, eu vou dividir galardão com cada um que quis me ouvir, porque entendeu que eu prego da parte de Deus. Porque eu só prego porque tem gente disposta a ouvir. E cada estender de mãos só terá galardão à medida em que também for galardoado aquele que aceitou ser acolhido por aquelas mãos estendidas. Porque a mão estendida só faz diferença se a outra mão que precisa dessa mão estendida tomá-la. Então, no reino de Deus, a bênção é dupla. A gente recebe duas vezes. Recebe quando a mensagem nos chega e recebe ao final, pelo simples fato de ter aberto o coração para que a mensagem nos chegue. Deus é fiel. Valerá a pena. Eu acho que o resumo de tudo isso, irmãos, é que no final das contas valerá a pena. Já vale e valerá mais ainda. Nós tomamos uma decisão por Jesus um dia e ela não foi fácil, porque envolveu tudo isso: renúncia, negação, abrir mão de sonhos pessoais e fantasias de realização. Mas
À medida em que Deus foi agindo na nossa vida, essa alegria, essa paz, que excede o entendimento e que não depende das circunstâncias, foi tomando conta do nosso peito. E hoje, se há algo que a gente sabe, com toda a força do nosso ser, é que um dia nós receberemos a nossa recompensa. Não será um prêmio individual de honra ao mérito, mas a recompensa de termos caminhado juntos na proclamação desse evangelho, ora dando, ora recebendo, mas sempre permitindo que o evangelho seguisse em frente na nossa vida e através dela. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua Palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua Palavra, andando nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome. Deus, que cada um dos princípios que hoje ouvimos pela Tua Palavra fiquem gravados no nosso coração. Que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida e que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.